Hoje vamos aprender passo a passo como costurar um vestido com alças de amarrar. Este é um método de fazer esse tipo de vestido. É claro que existem diversos métodos, mas nós escolhemos esse porque consideramos um método simples e prático para quem está iniciando. Vamos começar costurando as faixas que serão as alças do vestido. Vamos costurar um dos lados menores e um dos lados maiores, deixando só uma abertura para virar a alça, porque ela vai ser costurada do lado avesso. Aí nós vamos virar a alça e nós vamos ter então esse túnel com uma abertura só de um lado. Vamos passar bem passadinho, bem com a costura na quina. Vamos preparar as 4 tirinhas que vão formar as alças do vestido da mesma forma. Agora vamos aplicar essas alças no corpinho do vestido. Preste bastante atenção como é feita essa aplicação. Veja como é localizada a alça. É importante você seguir esses passos para que as alças fiquem simétricas e colocadas de forma adequada. Você deve colocar as alças com a distância de um dedo, aproximadamente 1 centímetro da extremidade das cavas. Veja como é mostrado. Vamos fazer uma observação aqui. Esse corpinho do vestido, ele é de tecido duplo, ou seja, ele tem um forrinho. Então, nós vamos colocar o tecido que é o forro do lado direito, colocar as alças no lugarzinho dela, depois vir com o tecido de cima, que também é frente, colocar sobre as alcinhas, para depois alinhavarmos e costurarmos as alças, bem como as cavas. Feitas as costuras da parte da frente do corpinho, vamos agora retirar os alfinetes, os alinhavos, vamos dar os piques nos cantinhos, vamos dar piques na parte arredondada, para que quando você vire esse corpinho, parte da frente, para o lado direito, ele fique com os contornos bem definidos. Vamos já deixar essa parte da frente do corpinho preparada, passando, delimitando direitinho as curvas. Agora vamos aplicar as alças na parte das costas do corpinho. Vamos usar o mesmo procedimento. Lembrando que nas costas nós temos que fechar também a parte central, porque são 2 partes que serão fechadas por abotoamento. Vamos deixar o vídeo mostrar novamente o método de aplicação das alças. Apesar de ser a parte das costas, o processo é o mesmo.
Veja aí que nós vamos riscar com lápis de leve, só para você observar onde é que é feita a costura na parte das costas do corpinho. É na parte central, por cima segurando as alças e na capa. Lembrando que nós aconselhamos alinhavar esse tipo de peça. Ela tem muitos pedacinhos que podem sair do lugar, estragar o teu acabamento. Por isso, conselho, alinhave essas peças. Após feita a costura, vamos dar os piques, lembrando de dar o pique nos cantinhos e nas partes arredondadas. E vamos passar ao procedimento normal. Agora vamos retirar os alfinetes, vamos virar para o lado direito, passar direitinho, deixar todas as quinas e curvas bem definidas para que o acabamento final fique muito bom. Nesta etapa, nós vamos unir a parte da frente do corpinho com a parte das costas do corpinho. Veja como é feito na sequência do vídeo. É essencial alinhar costura com costura. A primeira coisa é colocar costura com costura nas laterais. Pode usar um alfinete para fixar. Depois você fixa o restante da lateral e alinhave. É essencial alinhavar esses pontinhos de costura com costura para que fique um acabamento bom. Neste ponto, que é o ponto da costura com costura, você deve passar o alinhavo bem firme, pode passar 2 ou 3 vezes. Porque se não fizer assim, na hora que vir com a máquina para costurar, vai soltar e você vai perder o alinhamento que você fez. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado das costas. Costura com costura, fixar o ponto de costura com alfinete, depois alinhavarmos. Após alinhavarmos, vamos passar uma costurinha com um pé de máquina, lembrando que no ponto de encontro das costuras você para, desce a agulha, vira e continua para o outro lado. Se você não fizer isso,
a volta vai ficar arredondada e não vai ter um bom acabamento na casa. Concluída a montagem do corpinho do vestido, agora vamos montar a saia do vestido. Começaremos colocando a carcela. É uma carcelinha bem simples. Veja como está sendo feito. Vamos riscar aqui com lápis aonde vai ser feita a costura, porque a carcela fica antes da costura que vai fechar a saia. Então, marcamos até onde vai a carcela. Em seguida, vamos costurar, fechando a parte onde não será aplicada a carcela. Agora sim, vamos preparar as tirinhas, fazendo apenas uma costurinha na parte menor das tirinhas que formarão a carcela. Feitas as costuras, podemos virar as carcelas para o lado direito, passar direitinho. Preste atenção no vídeo e veja como é feito o posicionamento da carcela na sainha do vestido. Neste ponto, você deve prestar bastante atenção que a extremidade da carcela que foi costurada tem que coincidir uma com a outra, de um lado e do outro, e tem que estar no ponto onde terminou a costura. Tem que ficar lá rente com a costura que fechou a sainha, senão vai haver uma abertura na saia nesse local. Nós vamos riscar com lápis aonde você vai fazer a costura. Não precisa riscar aí, mas é só para você ver. Lembre-se de não pegar os tecidos de baixo. Você vai só unir o tecido que está aberto com a carcela. Você deve dar retrocesso no começo e no final da sua costura. Como vocês viram, é indispensável alinhavar direitinho, ainda prender com alfinete, para a carcela não sair do lugar na hora da costura. Após costurada, vamos passar, fazer a dobra conforme mostrado no vídeo.
Vamos fazer uma costura na parte inferior da carcela, onde é mostrado aí, apenas na carcela, não pode entrar no tecido da sainha, apenas para fechar a parte inferior da carcela. Olhe bem como está sendo feito no vídeo. Vamos agora preparar o bordado inglês para aplicá-lo na barra. Vamos cortar essa parte ondulada do bordado para que fique mais rente com a borda da barra. A aplicação do bordado inglês na barra é feita da mesma forma que foi feita a aplicação da cianinha nos outros vestidos das aulas anteriores. Você deve colocar a roupa do lado direito, achar o lado direito do bordado inglês e colocar o bordado inglês com o lado direito voltado para o lado direito, com a borda que nós cortamos rente com a barra da saia do vestido. Veja como está sendo feito aí no vídeo, que você vai se lembrar, ou se tiver alguma dúvida, vai tirar no decorrer do vídeo. Não se esqueça de fazer o zigue-zague na barra antes de começar a aplicação do bordado inglês, bem como dobrar a extremidade inicial do bordado inglês. Para o acabamento ficar bom, você deve alinhavar o bordado inglês na sainha. Após alinhavado, vamos passar uma costura rente, não precisa ser muito rente com a borda, mas também não pode comer todo o bordado inglês. Meio centímetro tá bom, e aí você passa essa costura de forma retinha para que a barra fique certinha. Depois de feita a costura de aplicação do bordado, nós vamos virar, passar e depois passar uma costura rebatendo o bordado inglês para que ele fique certinho na borda da saia. Vamos agora à etapa de franzimento da sainha. Para efetuar o franzimento, nós vamos passar 2 costuras na borda superior da sainha, sem entrar na carcela, ou seja, as costuras vão parar um pouco antes da carcela. Estas costuras deverão ser passadas da mesma forma que foi feita a sainha com 2 babados, uma bem na bordinha e a outra bem mais abaixo, um pouquinho mais que um pé de máquina, um pouquinho, mas elas devem ser certinhas. Não pode começar lá na bordinha a primeira e terminar lá na frente e a outra vir fazendo ondulação. Não. As duas devem ser certinhas, mantendo a mesma distância da borda e mantendo a mesma distância uma da outra. Preste bastante atenção no vídeo. Se precisar, volte o vídeo, mas veja exatamente como é feita a localização da
carcela com a abertura do vestido. Os dois, tanto carcela como a abertura do vestido, tem que estar para o mesmo lado. Ao processo de franzimento, você já fez a sainha com 2 babados. Apenas esse detalhe, você preste bastante atenção para depois não ter que desmanchar a costura feita. Veja que nós vamos marcar o centro do corpinho, vamos marcar o centro da saia, depois nós vamos fixar o centro do corpinho com o centro da saia. Veja o vídeo, retorne se necessário, mas não continue se não tiver certeza que a fixação da saia no corpinho está correta. Nós vamos colocar a saia do lado avesso e o corpinho por dentro da saia com direito com direito. E vamos prender na carcela e vamos prender naquela marcação que nós fizemos como centro da saia e o centro do corpinho. Depois nós vamos começar a franzir, até que a saia esteja do mesmo contorno, mesmo tamanho, na mesma dimensão do corpinho, certo? Lembre-se como foi feita a sainha com 2 babados, certo? Nós já fizemos o outro lado e nós vamos terminar de franzir esse lado. Pode observar, mas pode também ver o vídeo do passo a passo da sainha com 2 babados. Importante, nós não vamos prender os 2 tecidos do corpinho à sainha inicialmente. Primeiro nós vamos franzir a sainha e fixar ela só com o lado direito do corpinho. O lado de dentro, que seria o forro, ele vai ficar solto. Preste bastante atenção nisso. Veja que no local da carcela não há franzimento. Não franzimos a carcela. Efetuado o franzimento, homogeneizado de forma que não fique mais franzido num lugar do que no outro, fica tudo distribuidinho. Nós vamos prender com alfinete mais abaixo a sainha no corpinho, só na parte de fora ou direito com direito. Depois nós vamos alinhavar bem na bordinha para que fique fixa essa parte franzida com a parte do corpinho. Terminado o alinhavamento, vamos passar a costura
de fixação da sainha no corpinho. Na máquina, nós vamos fazer uma costura entre as duas linhas de franzimento. Ela não pode passar em cima das linhas de franzimento. Elas têm que estar centralizadas, para que na hora que você vai retirar a linha de franzimento, não ocorra que você possa arrebentar a costura de fixação da sainha. Lembrar também que você só vai prender uma das partes do corpinho. O forro não vai ser preso, vai ser apenas o lado direito do corpinho, vai ser costurado a sainha. Veja como está sendo mostrado no vídeo. Costura feita, observe como está sendo mostrado aí, como ficou. Antes mesmo de você fazer a costura, preste bem atenção nos detalhes das extremidades próximas à carcela. Retire os alfinetes, retire os alinhavos e veja como é feita a dobra para finalizar o acabamento da fixação do corpo na sainha. Preste atenção aí no vídeo que você vai entender perfeitamente. Devemos também retirar a costura que foi utilizada para franzimento, pelo menos a inferior, aquela que está abaixo, que fica aparecendo abaixo do corpinho no lado direito. Nós vamos fazer a dobrinha para cobrir a costura que você fez de fixação. Cobrir não a do franzimento, aquela deve ser retirada, mas a que você fixou a sainha no corpinho. Você faça a dobrinha e vá alinhavando para depois passarmos a costura final de acabamento.
Terminado o alinhavamento, nós vamos passar uma costura pelo lado direito para você ver que ela vai ficar certinha, bem rente a essa união do corpinho com a sainha. E essa costura deve ser feita em todo o contorno, certo? Procure dar um retrocesso bem pequenininho e bonitinho para não ficar amontoado nas extremidades. Feita a costura, vamos retirar todos os fiozinhos, retirar os alinhavos. Passemos para a próxima etapa. Nesta etapa, vamos preparar a faixinha que vai ser fixada na cintura para amarrar. Ela é composta de duas partes. Vamos passar, formar o túnel, virar. Veja como está sendo feito no vídeo. É muito simples e com certeza você já fez diversas dessas faixinhas nos passo a passos anteriores. Nas faixinhas, em um dos lados nós fechamos quando estávamos fazendo o túnel. O outro lado que não foi fechado, vamos passar um zigue-zague bem fechadinho, se possível 2 vezes, cortar os fiozinhos, porque nós vamos usar este lado para fixar no corpinho do vestido. Para facilitar a fixação das faixinhas no corpinho, nós vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro na extremidade das faixas, onde nós não fechamos, ou seja, onde nós passamos o zigue-zague. Veja como nós vamos marcar a posição da faixinha aí no centro do vestido. Vamos considerar o alinhamento das alças e vamos marcar o ponto onde vamos fixar ali as faixinhas. Para fixar a faixinha no local que nós marcamos, podemos usar um alfinete. Em seguida, nós vamos passar uma costura lá naquele local, na faixinha onde você fez o zigue-zague. Essa costura precisa ter retrocesso no início e no final. Veja o vídeo. Vamos fazer esse mesmo processo para os dois lados.
feita a primeira costura de fixação das faixinhas, vamos fazer uma outra dobra. Vocês prestem atenção da forma que é mostrado aí no vídeo, porque vai ter uma segunda costura para que a faixinha fique com um acabamento perfeito. Está sendo mostrado aí o local da segunda costura. Ela deve ser agora na parte externa, como é mostrado, e ela tem que passar um pouquinho aquela dobrinha que você fez embaixo. Vestidinho quase pronto. Vamos para a última etapa. Nessa etapa, vamos fazer a demarcação de onde serão feitas as casas dos botões. Vamos usar um método que facilita muito com que as casas fiquem certinhas e que eu não precise borrar com lápis o vestido. Nós vamos usar um pedaço de papel e o lápis e vamos medir e demarcar os locais das casinhas de botão. Nós podemos usar também uma fita crepe mais larga, aquela fininha não serve. Tanto o papel como o pedaço de fita crepe deve ser do tamanho da palhinha, a largura da palhinha. Ela pega no começo ali do decote e vai até aquele ponto onde liga na sainha. Não pode passar nem para cima nem para baixo. Se você usar o papel como é feito no vídeo, você deve costurar esse papel na palhinha. Não use alfinete, porque ele vai atrapalhar na hora que você for fazer as casinhas de botão. Após fixado direitinho o papel na palhinha onde serão feitas as casas de botões, vamos medir o tamanho do botão que nós vamos aplicar. A medida deve ser com folga, então você mede o tamanho do botão e deixa uma folguinha para um lado e do outro, como medida para poder fazer a casinha de botão. Como espaço de margem, na parte inferior da pala, nós vamos deixar 1 centímetro de folga. E vamos passar uma linha reta aí. Na parte superior da pala, nós vamos passar uma linha com a margem de 1 centímetro. É nesta linha que nós vamos marcar a primeira casa de botão da nossa palhinha.
Agora nós vamos passar uma linha com distância de 1,5 cm da borda da palhinha, da borda que é da abertura. Por que vamos passar com 1,5 cm? Porque o nosso botão é de 1,5 aproximadamente centímetro. Então vamos passar com 1,5 cm essa distância, a linha. Agora, com a medida exata do botão, mais uma folguinha de 1 milímetro ou 2 milímetros para cada lado, nós vamos marcar uma linha paralela àquela que nós fizemos de 1,5 cm, para poder demarcar realmente onde serão as duas casas de botão. Veja que a distância da primeira linha com essa segunda que nós passamos deve caber o botão e ter uma folguinha. O ponto onde será feita a casa são esses primeiro e esse último, só vão ter 2 botões. Se tivesse 3 botões, o terceiro seria no meio entre essas duas casas das extremidades, entenderam? Como terão apenas 2 casas de botão, elas serão feitas nesses pontos que estão sendo destacados aí no vídeo. Geralmente, as máquinas têm o caseador automático, que você só gira o botão e ele desce um lado, faz a lateral, sobe, então é coisa automática. Isso só dá para mostrar realmente em um vídeo separado ou na própria aula. Mas você veja que nós vamos fazer de forma bem simples essa casa em cima dos risquinhos que nós fizemos no papel. Gostaria de lembrar as meninas que coloquem a linha na cor do tecido no qual você está fazendo a casa. Como eu estava aqui fazendo a casa com linha cinza, não percebi que eu estava usando a linha do vestido, ela não vai ficar com uma aparência muito boa. Mas usem na cor do tecido sobre o qual você está fazendo a casa quando vocês forem fazer. Feitas as casas, nós vamos retirar todo o alinhavo, ou mesmo se colocamos alfinetes, e tentar tirar ao máximo o papelzinho que está no meio da casa, e com muito cuidado, colocando sempre uma agulha ou um alfinete no final da casa. Nós vamos usar aquela que usamos para abrir costuras, para desmanchar costuras, nós vamos usar ele para abrir as casas de botão. Para marcarmos o ponto onde será colocado os botões, devemos prender direitinho o final da pala com o final do outro lado da pala, ver se está alinhado também em cima, ver se o traspasse está certinho com a carcela que nós colocamos, fixando tudo com alfinetes. Daí, podemos marcar com lápis o ponto onde vamos aplicar o botão. O ponto de marcação é na extremidade da casa e não no centro. Preste bem atenção, na extremidade da casa e não no centro. Finalmente, podemos costurar os botões na palhinha e terminarmos o nosso vestidinho. Bem, meninas, concluímos aqui o passo a passo para a costura deste lindo vestidinho. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido, né, muitos passos de acabamento com esse vestido. Se tiverem dúvidas, sempre podem voltar, rever e rever aquela etapa
até que tenham convicção de que está tudo bem, para vocês passarem a fazer o de vocês.